Ok. Boa noite, pessoal. Aqui a gente está no dia 2, né? No dia 2 do seminário. Seminário de quê, galera? Ninguém sabe o nome inteiro? Tá no nosso... Cadê o nosso? Não, o nosso. Ah, tá aqui o nome do nosso Fala aí. seminário. Práticas educacionais inovadoras. Exatamente. Um olhar multidimensional sobre tecnologias e educação. Incrível. No dia 2 a gente vai falar um pouquinho sobre gamificação. Os meus convidados hoje, né? Minha mesa tá cheia aqui, vocês não vão estar vendo, mas aqui eu tô me sentindo até envergonhado. Ao meu lado esquerdo tem a Jéssica dos Anjos, me confirma, Vanessa dos Santos, a Lari Lima. A Lari do outro lado lá, Rodrigues, Israel Alcântara e Luiz Adriel. E hoje a gente vai falar um pouquinho. Começando, galera, o que vocês acharam? Pra galera de lá, né? Agora que eu não tô com câmera, eu tô meio perdido. O que vocês acharam da apresentação? Fala um pouquinho. A apresentação foi muito rica, principalmente no momento em que vocês aliam a gamificação ao ensino, né? Porque é exatamente isso que a gente precisa. E como também foi comentado na palestra de vocês, preciso ressaltar que foi muito boa mesmo, com essa nova lei a respeito do uso da proibição, né, do uso do celular. Então não é proibir, é saber como utilizar. E a gamificação ela traz essa utilização de uma forma consciente. Ela pega exatamente isso que a gente precisa para motivar. É uma tecnologia educacional, não é tecnologia por si só. Ela tem uma finalidade e isso é muito rico com relação ao conhecimento, não somente na disciplina de biologia, né, de CFB, como também em todas as disciplinas que a gente propor uma gamificação, alguma metodologia a respeito disso. Você é durão, vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Que metodologias alternativas, mais especificamente a gamificação, podem fazer toda a diferença, principalmente nas escolas onde muitas vezes os professores estão tão acostumados a repetir aquela metodologia tradicional, os alunos estão meio fartos às vezes de ser a mesma coisa todo dia. Eu falo por experiência própria, porque eu estou atuando numa escola municipal de manhã e eu não vejo os professores usar a gamificação em nenhum momento, né? E eu acredito que os alunos ficam muito mais engajados, eles ficam muito empolgados e faz toda a diferença para quebrar aquele clima também repetitivo, chatinho de muitas vezes as aulas constantemente tradicionais trazem. Então eu acredito muito no potencial da gamificação. E tu, Jael, que é o único físico da sala, conversa pra gente um pouquinho sobre essa área da gamificação, o que tu achou do dia de hoje? Então, pessoal, é uma inovação, né? Eu vejo que há 10 anos atrás, quando eu comecei a cursar o ensino física, licenciatura, não tinha essa abordagem sobre gamificação, nunca nem se ouvia falar. Jogo era só jogo, mesmo brincadeira era brincadeira, mas não existia um processo de ensino-aprendizagem. Hoje o que a gente pode ver é que há um olhar diferenciado na educação, né? O professor, como intermediador da sala de aula, ele leva para dentro da sala de aula essa gamificação justamente como uma proposta inovadora. E a gente vê no resultado. Hoje, né, por exemplo, antigamente, muito se falava que muitos alunos não gostavam de física, o ensino de física, porque era uma proposta muito... Não só antigamente. E ainda muitos ainda hoje ainda se falam também, né, sobre o ensino da física, né, uma nova proposta. E as pessoas falam que era ruim de aprender, o professor não tinha didática, não se passava o conteúdo da forma, né, de entendimento, de uma aprendizagem. Aliás, né, hoje com um crescente número de pessoas com deficiência, né, esse olhar da inovação também, né, já traz uma abordagem melhor para incluir essas pessoas que antigamente não eram vistas na sociedade, eram deixadas de lado. E muito mais hoje se falar, né, no ensino de física. É mais fácil trazer a gamificação para a gente tratar essas pessoas, né, incluir elas justamente, tá corroborando juntamente com as outras demais da sala de aula, dentro da sala de aula. Então hoje a gente sim, né, vê, a gente enxerga isso dentro das salas de aula.
a gamificação muito importante, né, hoje no ensino-aprendizagem. Beleza, a gente tem um físico aqui na sala, mas também temos uma química, né, entre nós. E aí, Lara, eu queria te perguntar um pouquinho, porque eu tenho alguns spoilers, né, sobre a tua produção científica, que é sobre os jogos, né, e teve também um exemplo hoje sobre química, que foi um quebra-cabeça. Então fala pra gente se a palestra te deu alguns insights novos, o que é que tu achaste da palestra e o que ia contribuir para a tua própria pesquisa. Sim, eu achei bastante interessante, né, sobre a palestra de hoje, e o que eu gostei bastante, né, foi sobre a inclusão do ensino de ciências para que o público, né, que era de ensino médio possa ver como é que a gente pode incluir a gamificação no ensino da educação básica. E aí eu gostei bastante, né, foi bastante interessante e é bastante promissor para que nós, como docentes, né, a gente possa incluir essa nova temática da gamificação nas escolas, né, que a gente não consegue ver atualmente essa prática. Principalmente por conta da gamificação, e aí eu vou pegar a fala do Israel, que foi cirúrgica no sentido de não era uma disciplina tão atraente. Por que não era atraente? Porque tu não encontra a prática. Então, quando vocês trazem a vacina, principalmente a gente que saiu de uma pandemia, né, há pouco tempo sim, porque foram 2-3 anos de pandemia e sobrevivemos, ainda assim eu conheço, e eu tenho certeza que vocês também conhecem, pessoas que não se vacinaram, não vacinaram seus filhos, e a gente vê isso literalmente na pele. Então quando a gente traz o ensino da física para gamificação, é o que? É olhar onde é que eu vou aplicar a primeira lei de Newton, a segunda, a terceira lei, porque só na teoria ali. Então quando a gente traz a vacina, ela traz essa ideia de eu preciso ver, eu preciso aliar a minha teoria com a minha prática, e isso, trazendo para uma realidade de educação básica, a criança leva para casa. Pai, eu quero me vacinar, porque eu aprendi na escola isso. Então já vem aquela transformação assim, do micro para o macro. E quando a gente pega essa teoria com a prática, aí funciona. Verdade. E assim, como uma contribuição, vendo por esse lado, de fato, a questão não só dessas disciplinas que assim são vistas, ela já tem uma construção nela assim da nossa cabecinha, que são disciplinas que não são fáceis, que são difíceis, que é muito ruim. As pessoas, não é muito comum você chegar com alguém, qual é a tua disciplina preferida? É química, é física, é matemática, é muito... Já até me afasta de quem fala isso. Exatamente, mas é muito mais uma questão de que, no geral, normalmente o que acontece? Você chega em sala de aula, você vai dar ali a teoria, e a pessoa não vai ver aquilo ali acontecer. E quando tu jogas ali a gamificação nesse sentido, a pessoa tá vendo a situação acontecer. Ela pode ser uma gamificação no modo de simulação, pode ser colocar em prática a teoria que ela aprendeu de alguma forma, como se fosse um desafio para ela resolver algum problema, e ali ela vai colocar em prática, ela vai praticar a teoria. Então não vai ser aquela coisa metódica, cansativa, chata, que é só sentar, decorar, eu tenho que escrever, eu tenho que saber fazer isso aqui. Não, vai ser uma coisa que vai pra prática e eu vejo assim, quando a gente coloca em prática, quando a gente pratica, vem situações que trazem para a realidade de fato dos alunos, aquilo fica mais fácil na nossa cabecinha, fica mais tranquilo. E aí, pegando mais ainda a questão que a Lari falou, da vacina, com as crianças que vão aprender em casa, isso daí é incrível, porque assim, a pandemia a gente fala como se tivesse acontecido um dia desse, mas se a gente for parar para pensar, a gente já faz 4, 5 anos isso. E aí a gente pega as criancinhas que estão agora ali no primeiro ano, no segundo ano. Elas viveram isso quando elas eram muito pequenininhas e talvez ainda não tinham consciência disso. Não tem um efeito de historicidade, exatamente. Né? Não se situam ainda muito bem.
se sabe do Covid, se sabe de coisas superficiais. Mas quando tu joga uma gamificação como o jogo que a gente usou na apresentação, pode ser, assim, claro, numa versão um pouquinho mais simples, com menos detalhes, mas a criança ela já vai construindo ali por meio do jogo uma noção do que é aquilo ali, de como que aconteceu, como se proteger, ou com uma maneira melhor de se trabalhar com essas crianças. E de fato é uma coisa que vai da base e vai se transformando, vai se moldando, e cada ano que vai passando vai, assim, acrescentando mais as informações, e aí vai de fato acontecendo a construção do conhecimento nesse sentido. Eu acho legal um ponto que eu particularmente, quando vi como eu falei, o Ludo Educação, para quem os telespectadores talvez não podem estar vendo, podem estar escutando só o áudio, é uma plataforma gratuita até da CAPES, né? Eu acho que é do FMS, esse jogo é do FMS especificamente, mas um ponto importante foi o combate à fake news. Eu acho que, porque por mais que a gente fale muito de fake news no geral, é muito difícil a gente tratar esse tema com sensibilidade, e é importante também tratar de como ele traz a disseminação de fake news de uma forma leve, porque trazer isso para a sala de aula é muito difícil, assim. Eu acho que são aspectos assim, da comunidade escolar que acredito que talvez nem quem é docente aí, isso entregando para vocês que já tiveram experiência dentro de sala, mas como é tratar fake news dentro da sala de aula e além do mais, para a comunidade escolar. Eu achei que o jogo foi uma forma leve de trazer isso, mas fala um pouquinho desse tema pra gente, Lari. Como é que trabalhou o fake news, até porque tu estava trabalhando, né, atuando nesse tempo. Como é que foi esse trejeito, assim? Qual foi a tua experiência? Exatamente, a fake news ainda temos, né, e não sei se vocês acompanharam, um tempo desse, se eu não me engano, no Fantástico, trouxe, eu acho que foi a Polônia, que eles têm um projeto bem forte a respeito de tirar a fake news, a começar pelas crianças. Que é, como a gente comentou, é a base. Porque se tu consegues colocar isso para as crianças, gente, eles vão levar para casa, eles vão reproduzir, porque a gente já fez isso quando era criança. E aí como é que faz para combater? Além de ter a gamificação, também trazendo outras notícias. Como a gente já pode ter, alguns de nós, né, até fizeram isso, de trazer, olha, vamos trazer aqui a respeito da Covid, da vacina, né, da vacina X, que foi o que vocês colocaram. Então, gente, isso aqui é verdadeiro ou é falso? Discutir em sala, tirar um pouquinho, beleza, tem a parte da gamificação, tudo bem, mas tem a educação, tem a tecnologia desplugada, que vocês também trouxeram muito bem, que foi quando tirou. Bem colocado, né? Exato, então vamos fazer um jogo, sim, é uma gamificação, mas sem o game, sem a questão de fio, de cabo, sem o vídeo no meio, de né? tecnologia, sem a telinha. mas palpável. Olha que legal. Então quando tu traz assim, aquele caminho que vocês trouxeram do Instituto Butantan, Tabuleiro. aquele tabuleiro, que aí você coloca, isso aqui é fake, isso aqui não é fake, então vamos lá, vamos pensar um coletivo, independente da série, independente do ano escolar, porque quando o aluno ele tem estímulo, é totalmente diferente, e quem tem que começar o estímulo é a gente, para que ele leve para casa, e ele vai trazer, aqui a gente fez a ação, para ele refletir, e vai levar para casa, que vai refletir e vai gerar uma nova ação. Então esse ciclo, né, de eu iniciar uma ação, pegar a reflexão dele, que ele vai estar ali martelando um bocado de coisa naquela cabecinha, passou lá pro papai, pra mamãe, pro responsável, volta aquilo num nível de discussão que, independente do ano escolar dele, independente da idade, ele consiga criar uma consciência. E ali a gente já começa a abastecer exatamente para cortar as fake news, que hoje em dia no Brasil os dados são alarmantes com relação a isso, porque a gente já não tem o controle. As pessoas acreditam em tudo que vem. E a questão da vacina especificamente, a questão da Covid, a gente percebeu muito com relação a isso. Não, quem é atleta, nossa, não vai morrer. Gente, atletas morreram.
não, quem faz isso aqui, então quem tomar tal remédio, tá tudo bem, não precisa fazer mais nada. Não é por aí. Então, combater sim a fake news, não só por meio da tecnologia, mas também por meio da tecnologia desplugada, né? Da plugada e da desplugada, porque é a informação. Então, como combate a fake news? Com informação. Com informação de fontes seguras, de fontes confiáveis, que aí não tem como dizer assim, mas isso aqui não é. Não é assim, olha, quem está escrevendo é o Butantan. Então, poxa, o Butantan ele tem todo um acervo, um conhecimento, uma base, que não dá para dizer assim, não é. Então, checar sempre as fontes, ter essa consciência e ter sempre essa discussão. É a questão mesmo da introdução, a maneira como vai introduzir a informação. Porque vai se combater a desinformação com a informação. Agora, a maneira como tu vais introduzir essa informação ali naquele meio, ali naquele ciclo social, já é uma maneira diferente, é uma maneira diferenciada e que vai, assim, de certa forma a gente sabe e percebe que vai surtir algum efeito. Porque tu concordas que se eu disser, eu enquanto professora, disser que isso aqui é um círculo e eu tô com uma figura retangular na mão, se eu que sou tua educadora, se eu chegar e disser assim, olha, eu sou professora de matemática e hoje eu vou passar matemática para vocês. Isso é um círculo. Tu vais acreditar porque a base científica ela é professora de matemática. Não é uma pessoa leiga. Então, quando a gente leva a informação para a sala, é um professor, é uma figura que a gente tem um respeito. Então, se o professor está dizendo que é um círculo, essa figura retangular, isso aqui é um círculo. E aí, então, a informação correta, ela parte da gente. Ela parte do professor, que é quem está ensinando, não transmitindo simplesmente um conteúdo, não depositando, mas é aquela pessoa que tem a base científica, que tem a base para dizer assim, isso aqui é um círculo, mas eu tô vendo que é um retângulo, mas meu professor de matemática disse que é um círculo, então é um círculo. E por aí começa. É por isso que cai no conceito da construção do conhecimento. Não é o simples depositar, o simples informar. Tu vai começar desde lá do início da basezinha, tu vais incluindo informações aos poucos naquele meio. E aí no início pode até ser algo duvidoso, mas aí mais na frente ele vai pegar mais uma informação que vai bater com o que ele já tem. E aí ele já vai ligar uma coisa a outra e ele mesmo já vai construindo. E aí no ano seguinte já vai chegando mais informação e essa informação, aquele bolinho de informações que ele tinha, que era uma coisa bem pequenininha, aos poucos ele vai conseguindo construir pontes de um conhecimento com o outro e vai ligando. Então quando chegar mais lá na frente ele já vai ter aquela construção não completa, mas com uma base sólida, com todas as informações que ele mesmo vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho mais na frente, e aos poucos ele vai chegando no ponto que se deve chegar para se combater de fato a desinformação. E o educador sempre mediando. Exatamente, porque senão ele vai embora e deslancha por aqui e volta, vem, vamos lá, não é por aí. Porque se o educador ele diz que é uma base científica, então tu, confia. Então se eu enquanto professora levo para os meus alunos uma fake news, preciso saber se eu tô levando uma fake news. Eu preciso, não é por conta do que aconteceu bastante, né? A minha questão política. Então criar não é um juízo de valor sobre exatamente. saber. E aí eu não olho mais para nenhum lado, porque eu sou acredito, que eu quero dessa corrente ou dessa corrente. Então não, eu sou dessa corrente aqui. Essa corrente disse é mentira. Então eu vou formar os meus alunos para essa corrente. É algo engraçado até pelo... Isso vai contra o princípio de conhecimento, até o problema curricular, né? Se tu parar pra pensar, a gente segue um currículo que é diverso, a BNCC até, de certa forma, mas
nós passamos o currículo no sentido do conhecimento formal, ou como a nossa colega falou, né, que muito além do conhecimento ou do saber erudito. Mas, teoricamente, na prática, nosso currículo ele é feito para passar o conhecimento pronto e acabado. E quando a gente vem de uma pandemia, ou até a gente torna isso, não, eu vou disseminar o que eu acho certo e errado. Sendo que um dos nossos maiores princípios como licenciados é a divulgação do próprio conhecimento formal. Que é o nosso exercício, né? É engraçado ver até que ponto, ou como até a educação, pelo teu poder político, mudou. Demais. Né? Por muito tempo a gente passava, não, vamos passar o que a carga horária está escrita. Mas e se eu der puxar um pouquinho e falar, dar minha opinião sobre o assunto? Né? É engraçado falar sobre fake news. Mas sobre o elefante na sala, eu vou dar uma votação aqui para os meus senhores. Até queria escutar um pouco mais da galera que está atuante. A gente tem uma mesa muito diversa aqui, vocês provavelmente estão sentindo dentro do podcast de vocês, que a gente tem a galera da educação privada aqui e a galera da educação pública. Para vocês, dentro da área de prática de vocês, eu queria que cada um votasse, a gente pode escutar um pouquinho. O que vocês escolheriam? Vocês têm duas opções, a pílula azul e a pílula vermelha, dito Matrix. Só que para nós educadores, a pílula vai ser a plugada e a outra pílula vai ser a desplugada. Cada um aqui vai pensar um pouquinho, eu vou começar da esquerda para a direita e vocês podem dar considerações. Se vocês tivessem... É aquela escolha da Matrix, cara. Vocês têm uma opção e a outra. Vocês podem viver com um computador ou vocês podem viver com cartolina e areia. É a opção de vocês. Eu vou começar lá da esquerda. Lari Rodrigues, qual seria a tua escolha? Lembrando que tu pode até falar um pouquinho de como é a tua realidade e conversar um pouquinho do que tu escolheria. Eu escolheria a plugada, porque eu trabalho com o ensino público, né? E lá a realidade é diferente de uma escola privada. Então a gente não tem um suporte, assim, mas também vai de cada professor, né, trazer aquele que possui uma condição, né, mostrar um modelo diferente para os alunos. Mas a maioria dos professores, eles vão tentar produzir algo manual mesmo, para mostrar para os alunos, né, de uma forma diferente, com um jogo, né. Seria a desplugada, então, né? Isso, a desplugada. Aí, mostrar um jogo físico, um tabuleiro, algo do tipo. Vans. Eu acho que a gente já vive a plugada, né? Pelo menos eu, na minha experiência de escolas particulares, também nem todas as escolas particulares têm um suporte. Mas eu preferia a plugada mesmo. Tive a oportunidade de trabalhar muito com os meus alunos. No começo do curso nós descobrimos o WordWall, então foi excelente assim para trabalhar com eles dentro de sala de aula. O WordWall parece o Frive 2.0, não sei se vocês sabem que era o Clique Jogos moderno agora, educativo. A gente consegue trabalhar de diversas formas, então todos juntos, individualmente, dentro da sala de aula ou numa sala de informática. Então, para mim, 100% plugada. Não que a desplugada não seja interessante ainda, porque a gente consegue fazer várias coisas, mas eu acho que hoje a gente já vive a plugada. Então... Exatamente. Fala, Vans, Vanessa, ou Jéssica, tu vai ser contra ou a favor a tua colega de trabalho? Das escolas, né? Assim, é muito complicado falar isso. Como, assim, atualmente, como professora que trabalha em redes particulares, que eu não trabalho só em uma escola, mas as duas são de rede particular, a gente tem um costume muito grande, assim, acho que pela quantidade de recursos que a gente tem disponível, mas a gente trabalha muito a versão plugada, né? Porque de fato nós temos esse recurso disponível em grande parte e acaba sendo assim mais fácil
porque tem mais a comodidade de você sentar em um computador, em uma coisa com tecnologia, e você vai trabalhar ali, você não vai ter tanto trabalho manual. Porém, se for para falar de uma rede pública, a visão já muda, porque a gente sabe que a realidade ela é diferente. Mas assim, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho a versão desplugada, dependendo da maneira como tu vais trabalhar, do material que tu vais usar, ela pode continuar sendo muito interessante. Mas tudo vai depender da vontade, do querer do profissional que vai introduzir aquilo ali dentro de sala de aula. Mas assim, não só da vontade do querer, mas da criatividade também e da disponibilidade para se montar um material interessante com coisas interessantes, assuntos interessantes para poder se trabalhar. Mas acho que as duas versões elas acabam sendo muito interessantes. E tudo vai depender, na verdade, da maneira como tu vais trabalhar, como o profissional vai ver aquilo ali. Pelo menos acho que é essa que é a mais assim, a minha história. Pode terminar. Tá 2-1? Vamos contar, a gente tava assim, 2-1, né? 2 pra plugada. Não, tá 2-1 pra desplugada, né? Eu posso deixar o meu voto no empate? Não dá, meu grande elite. Não. Vou contar uma história, porque aqui a gente vai ver uma galera aqui mais experiente até em sala de aula, e até em outras matérias, eu quis dizer. O meu professor José Roberto, hoje diretor do meu Deus do céu, daquele laboratório que tem na Augusta, esqueci o nome, Plantar. Ele falava em tecnologia educacional que a tecnologia educacional era um mar de aventureiros. Assim. E vão ter alguns que vão se desafiar muito bem, tem uns que nunca vão nadar e tem uns que vão profundamente. O que eu quero dizer com isso? Que até eu sou daquela equipe que tá nadando já em terra que nem Piratas do Caribe, já tô nessa fase. Mas isso acontece o contrário para desplugada para mim. Montar aquela trilha online no Canva para mim foi algo bizarro que eu nunca teria a opção de fazer se não tivesse, né? Então é engraçado ver isso, porque eu iria para plugada, mas parece que destrava ou desbloqueia outras habilidades de desplugada. Eu sempre falei isso, eu nunca gostei de fazer maquete, nunca tive vontade. Então o computador, a tecnologia educacional me deu outros momentos, mas perceber que também trazer a desplugada é algo interessante. E aqui a gente vai para os desempates. A galera do grupo 3 aqui tem o favor de fazer os desempates, então, Luigi, plugada ou desplugada? Eu fiquei refletindo, né, sobre o que estava sendo falado, e apesar de eu estar mais envolvido no dito plugado atualmente, até estou interessado em pesquisar o uso da inteligência artificial nas aulas de biologia, na minha realidade, onde eu estou inserido agora, que é uma escola municipal aqui de Ananindeua, e do 6º ao 9º ano, né, eu gostaria, agora eu escolheria a desplugada, justamente pelo que foi falado na palestra, né, muitas vezes você chega numa escola e aquela escola não tem a estrutura de laboratório de informática, né? Tem toda a problemática do celular ainda envolvida, infelizmente, né? Então eu gostaria de, até por experiência também, de explorar esses jogos, essas ferramentas desplugadas, pensando realmente nesse campo de escolas públicas que infelizmente muitas vezes não tem essas estruturas, mas eu acredito no potencial dos jogos físicos, por exemplo, até mesmo na confecção, os próprios alunos confeccionarem, eu acho que isso faz eles ficarem mais interessados. Então eu ficaria com a desplugada no momento que eu acho que tem muito a aprender com ela, a explorar nessa área, visto que eu já estou muito mais envolvido na pesquisa da plugada. Ficou confuso esse plugado, desplugado. Mas é desplugado no momento seguinte. Israel Alcântara, o grande físico entre nós. A pergunta é simples.
plugada ou desplugada e por quê? Eu acho que eu não vou dar muito rodeio. Um estudante de escola pública, formação em uma universidade pública, a gente vive a realidade das escolas públicas e não teria como eu direcionar para uma educação, né, ou ir diretamente para a plugada, porque eu vivi uma educação ali desplugada diretamente, sempre. A realidade foi totalmente chocante ao me deparar, por exemplo, um dia ter que acessar um computador, como que eu nunca nem tinha visto, eu nunca nem tinha me deparado. É uma realidade muito diferente. E quando a gente vai para isso, os docentes que viveram essa realidade também, desde a educação básica, né? E aí eles falam a mesma coisa, que é difícil para eles. Assim como para nós é difícil voltar ao passado, para eles é difícil avançar para o futuro. Porque é complicado. O que para a gente hoje é fácil, acessar uma rede social, fazer uma postagem, ver um stories, né? Para eles é difícil, é complicado. E a gente fala sobre isso, né? Precisa desplugar ou plugado, né? E aí é uma realidade diferente. Mas a gente não pode pensar, por exemplo, só em uma parcela, né? A gente precisa pensar no todo. E a gente sabe que hoje a maior parte, né, das escolas públicas não tem essa realidade, não tem uma internet, não tem computador, não tem recurso, né? E aí a gente tem que pensar nesse aluno, de fato, como eu vou pensar e dizer, por exemplo, que eu vou ficar com a plugada, mas e aí a realidade é a desplugada. Então, né, pensando por esse olhar, eu fico com a desplugada também, né? Lari Silva, assim, e como é no ambiente militar? Diz um pouquinho pra gente. Qual seria a opção lá? Lá eles, como tem toda essa facilidade, apesar de ser pública, mas é um público federal e com recurso militar. E aí, enquanto recurso militar, tem laboratório, tem ar-condicionado, tem uma sala maravilhosa, algumas vezes até melhor que algumas escolas particulares. Conta um pouquinho dessa realidade. Eu acho que é um lugar que poucas pessoas falam, né, sobre os colégios militares. É uma metodologia simplesmente incrível. Ter toda uma base, não militar, mas ter uma base da educação básica que realmente funciona. Onde os professores eles são muito qualificados, onde a equipe pedagógica ela trabalha para esse fim, e aí tem a parte dos jogos, tem a parte do coletivo, tem a parte do individual. É uma escola dos sonhos e assessorada por uma diretoria de educação preparatória assistencial que é mais dos sonhos ainda, onde eles fiscalizam, avaliam, fazem as visitas, as devidas visitas como se fosse um MEC, e tão rigorosos quanto para saber se está realmente naquele direcionamento. A sequência didática funciona, as aulas funcionam, a metodologia funciona. É uma escola maravilhosa, é um colégio incrível que todo mundo precisa dar um pulinho por lá em algum momento para ficar extremamente apaixonado, como eu sou muito apaixonada pela metodologia, sem ter o militarismo, sem ter tem o respeito, tem a hierarquia e disciplina que são pilares do exército, mas ao mesmo tempo sem ter o autoritarismo. Você tem a autoridade, então, como a gente também fala, tu tem a liberdade, mas tu não tem libertinagem. Então são coisas diferentes, parecido um pouquinho, mas dá uma distanciada e é apaixonante de ver, de presenciar isso. Antes de tu dar a tua resposta, eu acho que foi quem? Foi plugado, desplugado? Desplugada. Então assim, eu acho que já foi, talvez eu deva aparecer no final, mas também tem uma realidade até, a gente está conversando assim sobre diversas áreas aqui, educação pública, privada, educação especial, a gente está falando sobre, eu acho muito legal, acho legal dizer também que a gente fez ciência hoje, eu acho que isso é legal também de trazer, vou dizer no off, não vou deixar isso pra galera, a galera vai ter que descobrir nos stories.
Mas conta um pouquinho também de como está sendo a realidade do teu trabalho, né? Que eu acho que não é nem uma realidade dessa, aí tu já pode dar tua resposta. Diante dos militares, diante do teu campo de trabalho hoje para a tua especialização plus mestrado, qual seria a tua escolha? A minha área ela é totalmente voltada para educação plugada desde a minha graduação. Então, desde o 5º semestre, que eu tive uma disciplina de tecnologia, eu decidi voltar tudo para educação à distância, tecnologias educacionais, toda essa área de informática que já me acompanha há 16, 17 anos. E aí, em cima disso, eu fiquei tentada, fiquei bastante em dúvida por conta do, como o Israel bem colocou, se eu vou para uma escola pública, eu tenho uma realidade, se eu vou para uma escola particular, eu tenho outra realidade. Mas beleza, tu não tens essa opção de, eu vou ver o que há. Então, como escolha, enquanto escolha, eu vou puxar para minha realidade, para minha pesquisa, né, para minha dissertação do mestrado, que é o ensino do pensamento computacional na educação de jovens e adultos no interior, em Curuçá. Então, em Curuçá, eu sei que eu não vou encontrar uma sala com ar-condicionado, com cadeiras apropriadas, com um data show, com uma televisão, com seria um muito computador. bom, né? Seria incrível, ainda mais na educação de jovens e adultos. Que eles tenham conhecimento popular, o conhecimento de terra. A gente estava conversei com a professora. Gente, tem uma senhorinha que ela faz ciência com uma garrafada, onde ela pega a parte do Luigi de biologia, mistura tudo e ela ciência, sabe. né? Ela sabe para que aquilo serve muito melhor do que médico. Então hoje eu vou optar pela desplugada, porque eu vou pensando na minha realidade, onde eu vou encontrar muito melhor adequado, muito melhor aplicado, algo que eu consiga desenvolver ali com eles. É uma pedra que eu tenho, então é com a pedra que eu vou trabalhar. Aquela pedra vai ser meu objeto e aquilo ali eles vão entender tudo que eu tenho para ministrar naquele dia de aula. É o conhecimento da garrafada da senhorinha, é o conhecimento do artesanato, porque artesanato envolve física, envolve matemática, envolve biologia. Olha a interdisciplinaridade por aí. Verdade. Que a gente nem sempre consegue fazer quando pega a tecnologia plugada. Como é que eu vou trabalhar a tecnologia plugada? Dessa forma, ela limita bastante, onde eu só vou poder apresentar o meu slide ali e nem sempre eu consigo tirar ele dali e colocar aqui na prática. Então, hoje eu vou optar pela desplugada, pela possibilidade que tu tens em trabalhar com um multiconceito, né? Com a interdisciplinaridade enquanto física, enquanto biologia, enquanto matemática, enquanto língua portuguesa, e tu consegue juntar até mesmo em um projeto integrador todas as disciplinas e trabalhar a educação daquela pessoa, daquela comunidade. E quando eu falo comunidade, não é por conta de ser em Curuçá, em Ananindeua, não. É aquele grupo. Hoje nós somos aqui uma comunidade. Então, como é que eu vou trabalhar com esta comunidade que está aqui? É desse jeito que a gente vai adaptar. Então, eu opto pela desplugada. Beleza. Galera, a gente está se encaminhando para o final, né? Se vocês provavelmente vão escutar isso ao meio-dia, no almoço de vocês. Nós estamos gravando isso exatamente quase 10 horas da noite. Mas muito feliz, muito grato, né? E agora, encaminhando para o final, eu queria ouvir um pouquinho tanto das minhas companheiras de equipe. O que esse seminário, essa palestra trouxe para vocês no nosso grupo? Como é que foi a dinâmica? Conta um pouquinho do que foi para vocês, a experiência de vocês. O que vocês acham que os nossos ouvintes podem aprender com a gente? É isso aí. Bom, primeiramente, como pedagoga, e desde sempre a gente fala sobre a ludicidade, né, que não dá para deixar fora de sala de aula. Então, trazer o lúdico mesmo na plugada, na desplugada, eu acho que é interessante a gente fazer uma dinâmica legal, como foi feito dentro de sala de aula, para mostrar, para tornar atraente nos olhos dos alunos, independente de faixa etária,
de educação infantil, fundamental, ensino médio, a gente consegue fazer algo bem interessante, trazer algo bem dinâmico para dentro da sala de aula, que torna o assunto, o tema do que nós estamos tratando de uma forma mais leve, mais tranquila, onde a gente consegue dialogar de uma forma não tão formal, principalmente para que todo mundo consiga entender, né? O tema é o que nós estamos abordando. Então eu acho que nesse momento, dentro de sala de aula, a gente conseguiu trazer isso. E essas são as minhas considerações sobre o nosso trabalho. Acho que completando assim, só completando mesmo de fato o que a Vanessa falou, a questão de que só um grande asterístico, assim, o lúdico, a gente fala assim, lúdico, ludicidade, a gente lembra de crianças, educação infantil, Fundi 1 ali, mas a ludicidade ela é essencial para absolutamente tudo, em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, na verdade. A gente para assim, pensa na gente mesmo, em uma pós-graduação, todo mundo já com uma certa idade, mas quando a gente traz alguma coisa diferente para dentro de sala de aula, algum jogo, uma coisa que foge ali do de sempre, do slide, da apresentação, uma coisa que movimenta a turma, a gente se movimenta, a gente se interessa e sai todo mundo se divertindo, todo mundo presta atenção e tem uma compreensão melhor. Então, assim, a ludicidade ela não é só pro infantil, não tão só para base, mas ela serve ali para um Fundi 2, ela serve ali para um fundamental e ela com certeza vai servir ali também para uma educação de jovens e adultos. Eu acho que a gamificação é o lúdico, né? Traz o lúdico para dentro de sala de aula. Não adianta, eu acho que tudo que a gente vai colocar é o lúdico, é para atrair, né? É para trazer quem engajamento, como foi colocado no trabalho. Vai trazer para perto. O engajamento é tudo. Principalmente porque, puxando para o nosso lado, a gente teve algumas disciplinas que foram extremamente cansativas. Que a gente já chega de uma rotina diária, dependente da rotina diária de cada um, mas a gente vem à noite para cá. E aí professor que fica só sentado, lendo o slide, ou então em pé, lendo o slide, deitado, não interessa a posição do professor, mas ele só lê o slide, ele não tem uma didática. E que se ele traz um jogo, qualquer jogo ali, a gente é lembrada do conteúdo. Vocês querem falar o nome? Vocês podem falar o nome. Por isso que eu falei, independente da posição que vocês quiserem falar o nome porque não é só um. E aí cai na grande questão também, que assim, eu acho que no geral mesmo, tudo que a gente falou, tudo que a gente colocou aqui com relação a essa questão da gamificação e todo o restante, ela cai muito naquela questão de fugir do tradicionalismo, deixar a educação tradicional, ela, assim, em grande parte, ela vem num processo de que ela está começando a se tornar... qual é a palavra agora que esqueci? Ela está se tornando um pouco... Ai, gente, esqueci a palavra aqui. Ultrapassada. Eu acho que obsoleta. Eu acho que o grande problema da educação... E aí já começa a se trabalhar essa nova visão de educação, que não é mais tá dando certo. Exatamente. Só que ao mesmo tempo tendo essa mudança. Só que ao mesmo tempo ela tem essa mudança, beleza. Mas tu concordas também que nem sempre do professor, mas com certeza a escola e o responsável e a família, pensando nesse tripé, a escola e a família eles independem uma educação tradicional, porque se tu faz alguma coisa diferente do tradicional, tu não deu aula. Isso é verdade. Se tu pede uma avaliação qualitativa, a gente bora lá. Não tem dever de casa. Não tem dever, cadê? Essa professora só quer saber de brincar. É aí que tá. Conversar com os alunos. Então precisa ter, porque na verdade a gente é engessado. Só que é aí que tá. É uma grande questão. Se inicia um processo de mudança. Quando a gente fala de processo, significa que não vai se mudar de uma hora para outra. A gente não pode chegar na sala, olha, não vai mais acontecer isso aqui, a avaliação vai ser dessa forma, dessa forma, dessa forma. Isso não é assim.
É um processo. Então é uma coisa que aos poucos ela vai começar a se deixar de lado, mas não totalmente. Vai se haver uma construção, uma construção de um novo modelo de educação pautado nisso. Principalmente porque a gente está nesse processo desde mais ou menos 1985, quando o Paulo Freire veio. Foi a revolução libertadora, verdade. Mas se a gente for parar pra pensar, de lá pra cá já houve um grande avanço. É um processo de 40 anos. E é uma questão de continuar de fato essa construção, essa modificação, mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pra deixar de fato essa. Só que a gente não vai Não, claro. conseguir, mas não por causa do professor que está em sala, que é a linha de frente, mas por conta da escola, da sociedade né? em si. Exatamente. Cai na questão social. A gente pode falar do currículo não formal, assim, ou até do. Todo mundo sabe, nós aqui da área sabemos o que é o currículo não formal, que é justamente os atos moralistas e tal. Mas eu vou resumir o debate, porque eu ficaria aqui a noite inteira, tá? Eu não vou mentir para vocês, mas eu tenho que passar para os nossos colegas aqui para eles comentarem um pouquinho da próxima palestra. Mas o que é legal é que eu nunca esqueço, acho que foi o Kinski. Acho que foi a Kinski que falou que tinha uma fala do cara que inventou a eletricidade. Ele falou assim, simples e... Ele foi curto e grosso. Quem inventou a eletricidade? Franklin? Não sei. Faraday? Não é o Faraday. A galera de Faraday não foi ele. Não foi o Newton, não. Não, foi a história da pipa. Foi o Benjamin Franklin. Foi o Franklin. O cara que pegou a pipa foi Fechou. Ele falou que aqui a gente já troca, o físico vai pra lá, o pedagogo vai pra lá, e aí a gente já troca os diplomas. Ele falou que quando lançarem os filmes, não vai precisar mais de livro. Não precisa mais de livro. Porque vai ter o filme. E aí a gente passando pro Brasil, depois a gente tem a teleeducação, depois a gente tem computador dentro de sala de aula, e agora a gente tem IA. Fora isso, tem o Kindle, que já deixa os livros físicos de lado. E aí chegou num parâmetro que a gente tem que pensar assim, até quando nós dessa pós, a gente é porta-voz de muita coisa, né? Mas isso vai ficar para as próximas ideias. Eu só queria que, antes de agradecer a todos da mesa, que vocês três, né, Israel, Luigi e Larissa, pudessem comentar um pouquinho dessa palestra aqui, tecnologias assistivas para a inclusão de alunos com deficiência na educação básica. O que a gente pode esperar na semana que vem, galera? Então, a gente vai discutir um pouquinho de uma experiência que a gente está vivenciando no momento, que é ter esse contato com pessoas com deficiência visual. Mais especificamente, a gente vai falar sobre o que nós, professores na educação básica, podemos fazer para estar contribuindo com a formação dessas pessoas, que muitas vezes são deixadas aí de escanteio, não são lembradas. Na nossa própria formação, às vezes a gente não tem essa sensibilização de eu como professor, o que eu posso fazer para que esse aluno possa aprender, estar ali mais próximo do que eu quero que ele aprenda, né? E a gente vai estar falando principalmente sobre a prova do Enem, né, que é a porta de entrada nas universidades públicas atualmente, e a gente não encontra videoaulas com audiodescrição para as pessoas cegas. Então, por eu ter contato com uma pessoa, um amigo que é cego, eu pude ter essa sensibilização a respeito desse assunto. Então, isso surgiu uma curiosidade, eu trouxe a minha equipe e a gente resolveu pesquisar isso, entrevistamos pessoas com deficiência visual e perguntamos para eles qual é a sua dificuldade fazendo a prova do Enem, estudando para o Enem, e a gente vai discutir um pouco isso e trazer umas ideias que a gente pode estar aplicando. É isso, basicamente. É isso, né? Estamos terminados. Agradecer a todos. Espero que todo mundo apareça. Quem está escutando esse podcast também curta. E a gente vai compartilhar esse episódio já na segunda-feira, chamando a atenção para a galera vir para essa palestra, Tecnologia Assistiva para a Inclusão, né? Então eu acho que vai ser muito legal. Espero que dê boa sorte a vocês. Obrigado. Muitas ideias. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É nóis. Daí o meu Tchau.